Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 11 para classes de jovens, com o título Autenticidade diante das riquezas. Texto principal, 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Resumo da lição: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Objetivos para nossa lição: conscientizar do perigo da ganância, explicar a responsabilidade social dos ricos e compreender a necessidade de misericórdia e bondade. Nesta semana, a lição ela vai falar sobre a exortação de Tiago em relação à ganância e ao uso egoísta dos bens materiais. Ele faz, através dessa lição, uma séria advertência aos ricos gananciosos que, não pela posse de bens materiais, mas porque estes não eram bons mordomos dos seus bens. A ganância, a prepotência e, além de outros males, estava levando aquelas pessoas ao fracasso. Segundo Tiago, estes ricos exploravam os pobres e Deus abomina tal atitude. Tiago 2, 5 e 6. Vamos para a primeira parte aqui. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico de Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Depois entraremos nos comentários. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então esse texto de Tiago mostra a denúncia contra a exploração, o egoísmo, o egocentrismo e o perigo da avareza. Mostra a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Essa primeira parte aqui fala de o perigo da ganância, uma advertência aos ricos. No texto bíblico desta lição, o apóstolo Tiago exorta com veemência. Então ele mostra a insignificância das riquezas. Parece que as riquezas são muitas coisas, né? Vai fazer com que o ser humano ele seja feliz para sempre. Na verdade, as riquezas elas enganam, porque a nossa felicidade e o nosso bem-estar eterno estão em Deus, o dono da prata e do ouro, e não nas riquezas em si. Então observamos aqui a corrosão dos bens. Os versículos 2 e 3 do capítulo que estamos estudando, o capítulo 5 de Tiago, revelam os sentimentos dos ricos nos quais Tiago estava exortando. Ele afirma o seguinte: as vossas riquezas estão apodrecidas. Veja a corrosão e o desfalecimento, não é, das riquezas perecíveis. Vamos falar assim, o perecimento dessas riquezas. Observe que elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa. Isso é a maior riqueza. A obediência, o amor ao próximo, né? Isso é muito importante. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração.
Vamos passar à segunda parte aqui, a responsabilidade social dos ricos, né? Não só dos ricos, mas de todos, né, que têm responsabilidades sociais para com os pobres, com os indefesos e com a simplicidade. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra as pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. Era a exploração. Então isso não prospera. Deus não aprova isso. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres não podiam pagar suas dívidas e eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Às vezes eram também obrigadas a entregar filhos ou parentes como escravos para o pagamento de dívidas. A coisa era terrível. Então, a responsabilidade com a simplicidade, em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Apenas futilidade. Viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros, eram egoístas, só se preocupavam apenas com a exibição dos seus bens. Será que hoje acontece isso? Então, amados jovens, não podemos utilizar esses bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres desse mundo. Precisamos ter responsabilidade com os indefesos, com as crianças, com os necessitados, com aqueles vulneráveis e com o nosso próximo. Devemos ajudar, sim, sempre o nosso próximo. Acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Bíblia de Estudo Pessoal traz um estudo sobre isso. Então, os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido às dívidas. Tiago capítulo 2, versículo 6. E ao que tudo indica, deixavam de lhes pagar o salário, privando do sustento, privando aqueles trabalhadores honestos, pobres, e eles penavam ali na mão daqueles senhores. Eles indiretamente estavam levando pessoas à morte e à escravidão. Então, tudo isso houve repercussão na época da sociedade em que Tiago viveu, e ele escreveu exortando os irmãos a que fugissem desse tipo de coisa. A terceira parte da lição, ela fala que há necessidade de misericórdia e bondade. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e também para a glória de Deus. Então, os jovens que estão começando a sua vida profissional, sua vida familiar, vamos dizer assim, muitos estão ficando noivos e até se casando. Então, saibam que precisam trabalhar para manter suas famílias e também precisa dessa renda, servir ao Senhor com dízimos e ofertas e também ajudar aos necessitados e aqueles que são vulneráveis e necessitados da nossa ajuda. Então, os recursos podem ser usados de diferentes maneiras, como, por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo, né, suporte de toda parte que for necessária e também iniciativas que busquem erradicar a pobreza e as injustiças. Além do suporte material, a ajuda aos necessitados também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefícios daqueles que estão em situações de vulnerabilidade, como vemos na parábola do bom samaritano, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 10, versículos 35 a 37. Então, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos abençoe sempre, que nós possamos obedecer a palavra de Deus e não ser egoístas. Misericórdia e bondade, nós precisamos saber praticar isso e também ajudar aos necessitados, promovendo a justiça, a paz, a misericórdia e principalmente a justiça social e honrar o nome de Deus na terra. A todos, nosso muito obrigado pela
atenção. A nossa pré-aula volta com a lição de número 12 na próxima semana, já com a penúltima do trimestre. E a todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Continua conosco, opera de maneira especial. Te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.